Existe nulidade na sentença de uso capião quando se descobre que o vizinho citado não foi o vizinho confinante? Então, e aí a primeira coisa que eu vou falar é que isso não é tão incomum como parece. As pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender quem é o seu vizinho confinante. Pode parecer muito simples pra gente, mas em alguns momentos as pessoas patinam nisso. Elas acham que seus vizinhos... Eu acho que a gente tem que falar até pra pessoa assim, olha, você tem que informar pra mim quem são seus confinantes. E lá no momento, quando a planta chegar, você bater para ver se os confinantes são exatamente aqueles que estão na planta, né? Mas muitas vezes, quando o arquiteto ou o engenheiro, né, eles vão até a casa da pessoa para fazer a planta, a própria pessoa aponta de forma equivocada o nome do confinante, quem é o confinante, qualquer coisa nesse sentido. E aí é uma confusão. E aí se descobre ou no meio do processo, né? Ou já no final do processo, com a sentença, que eu acho que é o que especificamente a pergunta se refere, que aquela pessoa que foi citada como confinante, em algum momento, ela até pode ser o vizinho, mas ela não é o vizinho Confinante. confinante, né? Eu costumo dizer assim, que é uma das coisas que a gente realmente tem que mais explicar no momento da proposição de uma ação, que as pessoas trazem o documento, trazem a informação, explicar quem é o confinante, é uma coisa bem importante. Mas assim, a pergunta é a seguinte, eu tenho nulidade? Você tem uma nulidade relacionada à questão da delimitação do seu imóvel, né? Porque assim, Alex, a gente tem que entender que a ação de uso capião, né, a ação de uso capião, ela tem duas funções. Uma função é declarar a prescrição aquisitiva, né, que a pessoa é proprietário ou teve outro direito real em função da uso capião. E a outra função é uma função de delimitar aquela área que você pretende usucapiar, né, aquele imóvel. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender por que a gente precisa chamar os confinantes para uma ação, né? Ou por que você precisa notificar e ter a anuência do confinante num procedimento administrativo de uso capião. Mas assim, o que a gente tem que ter em mente? O confinante é aquela pessoa que ela vem para o processo ou para o procedimento para falar, olha, você não está entrando na minha área. Ou, olha, você está entrando na minha área. Como eu Né? costumo falar nos nossos atendimentos para os assistidos. Para quem não sabe, nós somos defensores públicos aqui na Bahia e trabalhamos no núcleo fundiário da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E eu costumo falar para os assistidos que ninguém melhor do que o confinante para dizer se você está ocupando ou não parte do terreno dele e quer com isso regularizar essa parte do terreno do seu vizinho confinante na sua dominialidade. Então ninguém melhor do que o confinante para dizer isso. Então, é aquele tipo assim, vamos ver se você chegou o muro para lá, Isso. né, um pouquinho para lá, a cerca para lá. Em imóveis rurais, isso acontece mais ainda, né? Os imóveis urbanos, eles já têm uma pré-definição, mas acontece também. E tem um quintal, né? Os imóveis urbanos, tem até uma pergunta aí sobre isso, condomínio edilício, mas não só de condomínio edilício vivem os imóveis urbanos, Isso. né? Então, assim, existe essa situação, né? Existe essa situação de você chamar outra pessoa. E ele tem também uma outra função, que existe, é uma outra confusão que a gente tem que explicar para as pessoas também. O vizinho confinante, ele não é só testemunha, mas ele também, ele vindo, né, no processo ou no procedimento, ele aparecendo lá, ele também vai poder falar se você realmente ocupa, você realmente tem a posse qualificada daquele imóvel com ânimos domini, pelo tempo necessário, tudo mais, porque ninguém melhor do seu vizinho para saber há quanto tempo você mora naquele lugar. Isso. Né? E como você mora naquele lugar. Né? Então, assim, o STJ, inclusive, já decidiu nesse sentido, né, de que existe, sim, nulidade relativa se houver prejuízo.
E aí a gente tem que entender, se houver prejuízo, é se realmente for confirmado que realmente tem uma questão de você estar agregando ao domínio do uso capiente parte da área que é a área do seu vizinho confinante. E aí, Alex, tem uma outra situação que foi levantada, inclusive, no voto que teve divergente nessa decisão da quarta turma do STJ, que é uma decisão muito interessante. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, até pela decisão da decisão do STJ que tem nesse sentido. Primeira coisa que a gente tem em mente é o seguinte, olha, em relação ao confinante que não foi citado, que não participou, que eu acho que é esse caso aí, se ele não teve prejuízo, né, o processo não existiu para ele. Né? A sentença é ineficaz para essa pessoa, porque ele não participou. Né? Se ele teve prejuízo, ele vai poder sim buscar isso na devida ação em relação a essa questão da delimitação. Mas o que o STJ fala? É isso que a gente tem que ter em mente. Como a ação de uso capião, ela é tanto uma ação que ela visa declarar a propriedade ou outro direito real, e ela visa delimitar um imóvel, a gente tem que ter em mente que a declaração da propriedade da área, né, do imóvel como um todo, né, frente ao proprietário registral, frente às demais pessoas, ela não é fulminada, porque um confinante não foi citado. E esse confinante que não foi citado, ele só vai poder alegar alguma coisa também, e aí utilizar-se da ação adequada, né, ou então até mesmo no próprio processo, se ele teve prejuízo, se efetivamente se comprovar que ele realmente, que o uso capiente realmente ingressou em parte da sua ação, do seu imóvel. Agora, tem uma outra questão aí que é bem interessante, que foi levantada, inclusive, nesse julgamento, que é a seguinte situação, né? Como é que o voto divergente ele fala o seguinte: como é que você vai registrar uma coisa que vai interferir na esfera de direitos desse confinante que não foi citado, né? Que tem essa nulidade relativa? Como é que você vai fazer isso se essa pessoa não foi citada? Porque o registro, a partir do momento que você registra, né, a decisão vai valer para todo mundo, contra todo mundo, né? Então, a partir do momento que isso acontece, né, antes disso aí a gente vai discutir o tempo, que é do uso capião, que é da declaração, mas tudo bem. A discussão no voto divergente foi relacionada a isso. E aí você traz a seguinte situação: bom, esse confinante, ele também vai sofrer efeitos dessa sentença, por mais que ela seja ineficaz em relação a ele. Alguns dizem que é até inexistente, né? Mas aí o entendimento que prevaleceu nesse julgamento era que a nulidade era relativa e que não haveria, isso não afetaria a sentença que declara a uso capião da propriedade ou de outro direito real, e que aí esse confinante, se houvesse prejuízo, teria que buscar os seus direitos de outra forma.